Bem-vindos ao Magno Talks de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber uma querida pessoa que se chama Paulo Medeiros, um profissional de marketing brasileiro, diretor comercial de uma empresa de tecnologia de e-commerce, sócio da MedLab, que é o lugar onde a gente faz as nossas filmagens aqui, os nossos podcasts. Ele veio lá de Goiás e mora em Portugal já há mais de 7 anos. E Paulo, ele é dono de uma mente muito criativa, que convive, obviamente, com o TDAH, né? Que é TDAH, é isso mesmo, porque eu também tenho um pouquinho, né? O meu é mais leve comparado ao seu. E vem construindo a sua carreira com muita ousadia. Vamos falar de criatividade, de foco, de identidade e imigração. E como tudo isso se traduz em estratégias e resultados. Tá? Então, uma pergunta aqui para a gente começar o nosso bate-papo, Paulo. Quem é o Paulo de hoje e o que mais te move na vida pessoal e profissional? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tá aqui nesse lugar que eu ajudei a conceber, que eu produzi. Para mim é uma honra o convite. Né? Um brinde a nós merecemos. Muito suor também para estar aqui. Acho que o Magno Talks, o sucesso dele, reflete todo o nosso esforço. Então, estou muito feliz em ter recebido o convite e poder compartilhar um pouquinho da minha história. E respondendo a sua pergunta, Magno, o Paulo de hoje é um cara que se permite muito. Eu fui um cara que passei por muito na vida e eu fui muito barrado das coisas. Eu cresci sendo moldado a não errar. Então hoje eu me permito o erro. Eu me permito errar, mas não permito insistir no erro. Eu gosto de errar coisas novas, porque a gente só aprende com os erros. Então eu sou um cara que luta muito, que não tem preguiça de trabalhar, eu não tenho preguiça de... E não fico insistindo quando eu tô errado, sabe? Eu errei, vamos pra frente, bola pra frente. Eu não fico permanecendo sendo aquela pessoa muito vitimista. Erro, né? Eu acho que a vida é sobre as quedas também. É mais sobre as quedas do que as nossas vezes que a gente levanta. Então hoje quando eu olho pra mim, eu vejo um cara que trabalha muito, que não tô nem na metade de onde eu quero chegar, mas que construiu muito, que não me vitimizo, embora tenha uma história, uma trajetória muito, muito pesada lá atrás, mas que eu não faço dela a minha bengala. Muita gente faz isso, eu tento não fazer. É isso. Paulo, dentro da minha experiência de vida, você sabe, você conhece na intimidade o meu trabalho, né? Porque nós conversamos muito, trocamos muitas ideias. Eu sempre aprendi que os críticos e os inimigos, eles são os responsáveis do nosso crescimento. Então toda pessoa que se vitimiza diante da crítica e dos inimigos, se acovarda para crescer. Sim. Então eu vejo você um homem forte. E eu aprendi também na minha prática de vida que admitir o erro e não voltar a cometê-lo é sinônimo de crescimento e de aprendizado. E só erra quem tenta. Quem não tenta não vai errar nunca. E a gente vive num mundo de pessoas ainda muito covardes a tentar coisas e outras muito soberbas de não admitir os seus erros, querer justificá-los. Ou querer transferir o erro dele para o outro e não dizer, não, o erro é meu mesmo, fui eu que errei, espera aí que eu vou ali e vou consertar. Sim. Entendeu? Porque a crítica, ela faz parte de tudo. Um dia desse eu te comentei, você deu até uma risada, eu falei, existe curso para tudo na vida, menos para ser crítico. Sim. A crítica é da natureza humana. E é tão fácil criticar o outro e não se criticar, né? Sim. Mas eu acho que nós somos pessoas que temos esse poder da autocrítica que nos ajuda muito, sabe? De poder analisar dentro dessa forma. Eu acho que quando a gente olha pra gente, a gente consegue... Acho que isso vai muito do autoconhecimento, sabe, Magno? Eu tive um start desde que eu fiz os meus 25 anos, foi ali quando mudou minha vida. Comecei a me aproximar um pouquinho da finitude, a entender que eu não ia ser forever young. Então eu comecei a entender que eu tinha que ter responsabilidades e que eu tinha que me conhecer para eu entender até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir. Então quando você se conhece, você começa a se admirar. Eu passei por todos os estágios do autoconhecimento, primeiro eu me odiei, todos aqueles estágios que o ser humano passa. Então primeiro eu me odiava, mas depois que eu passei a me amar, eu comecei a entender. Peraí, são fases
E se eu não me criticar, se eu não for o meu maior fã e o meu maior crítico ao mesmo tempo, que a gente tem que viver essa dualidade sempre, eu não vou sair do lugar. Porque se eu só me criticar também, aí eu não faço nada. E se eu só me elogiar também, aí o ego vem pra cima de tudo. Então eu tento ter esse equilíbrio, não é fácil, todos os dias é uma luta constante nossa. Mas o sucesso é construído com luta. E com derrotas, né, Mário? É idiota a pessoa que acredita que vai alcançar o sucesso fácil. Porque se o sucesso fosse fácil, todo mundo teria sucesso. A gente compreende, né? Então, desculpa, eu acho que o sucesso não é sorte, é um momento. E são momentos que se apresentam na vida, mas para isso você tem que estar em estado de alerta. Faz parte do crescimento humano. Sucesso é constância. Viu? Dentro da tua carreira de marketing, né, como você entrou no marketing, qual a inflexão que mudou muito o jogo na sua vida? Magno, eu falo que assim, eu sou vendedor desde sempre. Então, desde que eu tinha, para eu te falar um pouquinho sobre a minha vida no marketing, eu tenho que te falar sobre a minha vida de vendas, que ela está muito ligada. Quando eu fiz 18 anos, eu morava em Goiás e eu vivia uma cidade muito homofóbica, era muito difícil viver ali naquela realidade toda. Então eu precisei buscar formas de sair daquilo. E aí foi quando eu fui fazer Relações Internacionais em Uberlândia, eu cursei RI em Uberlândia, e aí foi a minha válvula de escape para sair daquela cidade. Eu fiz 18 anos, meu pai, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente. Eu estudava muito porque eu era muito inteligente, mas eu não conseguia lidar muito com sala de aula. E aí foi quando meu pai falou pra mim que ia me tirar, não ia conseguir me ajudar mais. Porque eu tava literalmente na vida da farra, pingue e foguete, dos 18 anos, enfim, eu me permiti viver aquilo. Porque eu era muito oprimido. E aí, quando meu pai cortou as minhas despesas, eu tive que trabalhar. E eu não sabia por que eu ia trabalhar. E foi muito engraçado, porque eu tentei ser telemarketing. E aí eu não preenchi o requisito. E era assim, todo mundo passava por telemarketing, eles falaram pra mim, você não preenche o requisito. Eu falei, gente, eu vou ficar desempregado, eu não preencho o requisito daqui, eu vou preencher pra onde? E aí eu falei, eu vou ter que ir pra um outro extremo. E aí eu lembro direitinho que eu era um miúdo, como diz aqui em Portugal, de 18 anos, com uma calça jeans rasgada, um All-Star, nunca vou esquecer desse dia. E eu entrei na loja mais chique do shopping, e eu olhei e falei assim, gente, eu vou trabalhar aqui, se eu não sirvo para trabalhar lá com a ralé, eu sirvo para trabalhar com a elite. E eu sempre fui muito ousado, sempre fui muito corajoso. Nunca tive muita autoestima, mas acho que eu era mais corajoso do que confiante. E eu entrei na loja, eu lembro direitinho, foi a gerente da loja, até hoje eu tenho uma relação muito boa com ela. Era uma mulher com um casaco de frio, e a cidade, Uberlândia, é um calor infernal. Eu conheço Uberlândia. Mas aquela loja era muito fria, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô num outro mundo. E aí eu entrei na loja, eu virei pra ela, falei, olha, você que é a gerente? Ela, sou. Falei, eu vim aqui te pedir emprego, mas eu preciso muito de trabalhar e tudo, e contei um pouquinho da minha história. E ela falou, mas eu tô com a minha equipe cheia. Eu falei, tá, mas você ainda não tem então não tá cheia. E ali a gente começou a desenvolver uma conversa muito bacana e tudo. Ela falou, senta ali. Ela viu que ela não ia ganhar de mim, que eu ia ganhar dela na canseira. Sentamos ali, a gente bateu um papo logo de cara. Ela gostou muito de mim, aquilo virou minha entrevista. E eu desafiei ela. Eu falei pra ela, eu preciso desse emprego, porque eu preciso sobreviver, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então, se você me der esse emprego, eu vou me tornar o melhor vendedor da sua loja. Magno, eu trabalhei muito, eu não entendia nada de moda. Ela perguntou pra mim, o que você entende de moda? Eu falei, eu vou te ser sincero, nada. Olha minha roupa, você vai entender que eu não entendo nada. Mas eu sou um livro em branco. E aí aqui, dentro disso, você vai poder escrever aquilo que você quiser. E a Karine foi a pessoa que me moldou muito. Que ela me ensinou que eu tinha que ser uma pessoa fina. Ela me lapidou muito ali. Acho que eu trago isso até pra hoje, na minha vida e tudo. Eu achava ela uma mulher muito chique. Glamurosa. Muito glamurosa. Mas ela era muito povão também, porque eu gosto de gente povão, você sabe muito, muito bem. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava falando com a cliente que tinha filha do deputado, a gente ia pro pagode junto e ficava descalço no pagode. Então eu gosto de pessoas que, sabe, que tem... gente, né? É isso. Porque não dá pra ser chique o tempo todo. Eu tenho o meu pai se casou com uma mulher muito elegante, que se tornou cada vez mais elegante com a vida.
E ela usava um ditado que eu morria de rir, que ela dizia, ninguém é chique comendo McDonald's. É isso. Não existe. É isso. E aí, Magno, só pra concluir, eu entrei na Animale, que era a loja mais cara de Uberlândia. Eu não entendia nada daquilo. Pra mim era um mundo, porque eu venho de uma realidade de... Nunca fui de passar necessidade, mas também nunca tive abundância. Foi uma infância difícil. Eu lembro que pra gente comer um sanduíche... Foi criado num ambiente de glamour, né? Pra eu comer sanduíche, eu tinha que pedir pro meu pai, ele tinha um final de semana no mês, que a gente ia no Pit Dog, que era a altura, comer um sanduíche. E aquilo pra mim era o meu programa da infância. E aí eu lembro que a minha primeira venda alta foi de R$8.000. São coisas momentos que a gente vai vivendo que a gente não esquece. E eu olhei pra minha gerente na altura, pra Karine, e falei, gente, isso é o preço de uma moto. Ela pisou no meu pé porque eu falei na frente da cliente. Era dinheiro que não entrava pra mim, mas ali eu entendi. Eu falei, opa, peraí, eu acho que eu posso estar no meio dessas pessoas. Então primeiro eu preciso me ambientalizar ali naquele meio. E aí eu entrei na mente daquelas pessoas, eu tentei entender o que elas faziam, como elas se portavam, aonde elas frequentavam. E mais importante ainda, o que elas sentiam. E aí, ô Magno, eu me tornei um vendedor amigo. Eu não tinha nenhuma cliente, porque eu cheguei para trabalhar, tinham mais dois outros caras trabalhando comigo, e você sabe como é que é o mercado do varejo. As gays que estão há muito tempo dominam a loja e te sobra o restoio. Mas eu quis fazer com o restoio milagre, eu consegui, me tornei um dos maiores vendedores da loja, por meses eu era o número 1, batia todas as metas que tinham, porque eu virei muito amigo das minhas clientes. E eu acho que ali o marketing entrou na minha vida. Porque assim, era final de mês, eu tinha que bater meta. Então chegava dia 20, eu estava longe da minha meta, eu ligava para minhas clientes, eu inventava que tinha lançamento de alguma coisa, que tinha uma coleção que a gente ia lançar, qualquer coisa eu inventava, que elas iam tomar um champanhe comigo. Ia lá, catava meu bom dinheirinho, comprava um espumante para receber as clientes, uns grissini, algumas coisinhas que eu sabia que elas iam gostar, ficava apertado até mandar parar. Mas eu batia minha meta ali. Então eu comecei a introduzir estratégias de marketing na minha vida desde quando eu era vendedor. E aí quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu vivi a vida, que eu entendi como é que a vida era, e eu recebi uma oportunidade para trabalhar com a Giovana Tavares, que é, enfim, a pessoa que me mostrou para o mundo aqui em Portugal, e ela só tinha uma vaga de marketing. Então eu entendia um pouquinho, entendia muito de área comercial, mas eu falei, opa, peraí, se tem essa vaga aqui, eu tenho que aprender isso aqui para trabalhar com ela. E aí foi quando eu entrei na faculdade, estudei na Escola Britânica de Arte e Criatividade, comecei a buscar formas para poder me manter naquele emprego, naquela oportunidade. Porque toda oportunidade que me vem, é uma frase que eu falo muito, eu agarro aquela oportunidade como se minha vida dependesse dela. E no fundo depende, porque é o meu ganha-pão, são as pessoas que vão me ver, é o meu trabalho. E foi isso, eu fui me crescendo em cima, o marketing foi entrando aos poucos e eu fui me apaixonando, sabe? Eu entendia que para ser comercial eu precisava ser um bom marketeer, eu precisava fazer meu bom marketing, porque eu acho que hoje em dia todo ser humano precisa fazer o marketing pessoal de si, entendeu? Então eu precisei fazer o meu. Eu sabia me vender. E o marketing é uma coisa muito personalizada. O que você aplica a uma pessoa não serve em outra. É isso. Né? Então existe essa coisa de querer entrar no copia e cola e não funciona. Não funciona. Né? Eu trabalhei em área comercial muitos anos da minha vida e eu aprendi de forma prática. Desde ser um bom vendedor, depois ser um bom supervisor, um bom gerente, eu descobri que eu vendia muito mais com cargo de liderança do que sendo a base. Mas eu, para sair da base, para chegar, eu tive que mostrar números. Com estratégia. Né? E esses números eu criava meu marketing pessoal. Então eu nunca andava em bando. Eu tinha pavor dessa coisa de andar em bando para trabalhar, ou ficar vendo o que o outro fazia, tentar copiar. Eu sempre busquei autenticidade e conforto, porque eu era muito tímido. Então o meu grande problema era a timidez. Mas eu, por trás de um telefone, minha timidez era zero.
Então eu conseguia muitas coisas comprando milhares, ficha telefônica, né? Que eu acho que você nem pegou essa fase. Peguei, Você do cartão telefônico, da ficha. O cartão foi um conforto, filho, porque eu pegava era ficha mesmo, era saco. Orelhão. E eu no orelhão ali, ligando para as pessoas e tudo, mas eu descobri que ali a timidez era zero, porque ninguém estava me olhando, ninguém estava... E aí eu consegui, e eu quebrava, porque eu já tinha uma certa intimidade, quando eu chegava no cliente eu já sabia coisas dele. Né? Então eu acho que isso é um marketing, você vai desenhando conforme sua natureza e tudo. E na área de treinamento eu tive um sucesso enorme. Sim, né? Magno, eu entendi que como eu consegui me vender um cara do interior do Goiás, que teve zero acessos a praticamente todo aquele universo, e eu consegui me dar bem ali, porque eu me dei bem, assim, as lojas, modéstia à parte, elas brigavam para me ter. Era proposta, eu saía de uma loja para receber, porque eu tinha recebido uma proposta maior da outra. E eu entendi que se eu tinha conseguido fazer o meu marketing bem feito, se eu conseguir me vender, eu conseguia vender qualquer um. Então foi quando o marketing entrou na minha vida. Eu sou um cara muito da criatividade, o meu TDAH ele me pede isso, para eu explorar esse lado das pessoas e de mim. Então o marketing, ele é onde eu sou eu. E é onde eu posso ser eu no meu melhor, sabe? Eu posso ser louco, tu sabe muito bem. A gente convive diariamente e direto eu surjo com uma ideia doida e Magno, vamos fazer isso, Magno, isso vai dar certo. Eu acho que o marketing, ele entra como... E o engraçado é que você sempre chega comigo e diz, eu sei que você vai me odiar. E detalhe, aí eu te escuto e eu digo, não, eu gostei. E tu nunca me odiou. Eu te odeio, porque eu gosto de desafio. Sim. E eu gosto de ser provocado. Sim, entendeu? sim. Então você também é uma pessoa que me provoca. Sim, sim. Então, eu acho que pessoas isso. inteligentes, elas têm essa troca positiva, sabe? Sim, eu acho que a nossa amizade surgiu daí, né, Magno? Sim. De um respeito, de uma admiração e de um reconhecimento mútuo. E de desafio. Eu acho que eu te desafio e você me desafia muito. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem uma troca. Um dia, quem sabe, vamos ter uma empresa juntos, um propósito. Já temos um propósito comum, mas quem sabe no futuro podemos ter outros. Me diz uma coisa, Paulo. Teve algum case que te transformou em objetivo, na estratégia, nos resultados e no seu aprendizado? Que case você poderia ter assim, que foi um grande desafio e que... Magno, eu acho que assim, um dos grandes pontos altos da minha vida foi quando eu tive com a Giovana Tavares e a gente foi lançar a marca de lingerie dela para pessoas trans. Eu acho que todo o trabalho que eu vou fazer, eu tento pôr um sentido, você sabe muito bem, a gente conversa muito sobre isso, pôr uma missão, ter um impacto. E quando a gente foi lançar e eu participei de todo o processo, desde a gravação do documentário, a gente escolher como que a gente ia lançar e tudo, desfilou as lingeries dela no Moda Lisboa. E quando a gente teve o reconhecimento, porque a gente ganhou 8 prêmios com aquele, a gente ganhou o prêmio em Cannes. Então assim, eu fui com ela me levou, a gente subiu no palco junto. Então foi a primeira vez que eu me vi fora do meu país, em cima de um palco por um trabalho que, claro, não concebi sozinho, como é óbvio, teve toda uma estrutura ali por trás com a gente. Mas foi quando eu entendi que, nossa, peraí, eu acho que eu consigo fazer muito com isso. Tanto que a gente na altura estava com uma outra agência de publicidade, na altura, e eu olhei pro... Aquilo me despertou o mais ambicioso que havia em mim. E eu lembro que eu olhei pro dono da agência, em um dos prêmios, e eu falei, um dia eu vou ter uma agência que vai concorrer com a sua. E ele que me aguarde, que um dia eu chego lá. Exatamente. Muito bem. Como você decide entre dados e a tua intuição nas campanhas? Porque uma coisa são as informações que existem, né? Os dados. E outra coisa é o teu poder intuitivo. E às vezes essas coisas se conflitam. Muito, muito. Né? E como você equilibra isso? Assim? Ou não equilibra? Você segue mais É muito difícil intuição. de equilibrar. É muito difícil de equilibrar. Porque contra fatos não há argumentos. Contra números, a gente entende que o número ele é muito importante para te guiar. Só que o número ele não manda nas campanhas, ele não manda na minha vida. E os números se camuflam também, né? Exatamente. Na realidade, os números podem ser manipulados. Magno, hoje eu prefiro ter impacto do que ter números. Sabe, eu prefiro que um cliente elogie ou que ele ganhe novos clientes, que ele tenha um impacto de vendas, como semana passada a gente fez uma campanha
para umas clientes nossas e, enfim, a campanha foi um sucesso, mas os conteúdos não viralizaram muito. Um dos vídeos viralizou, que foi o primeiro viral da cliente, a gente conseguiu fazer quase 70 mil visualizações no orgânico, sem tráfego pago, sem nada. E elas, pra mim, o melhor de tudo foi elas falarem, gente, a gente vendeu muito bem. E aquilo pra mim foi mais do que ter viralizado, foi mais do que o número. Foi entender que eu dei resultado para aquele cliente, sabe? Eu acho que uma campanha pra mim bem sucedida é quando o cliente olha e fala, valeu a pena a gente ter feito. O trabalho que vocês fazem pra mim vale a pena todos os dias, sabe? Porque a gente sabe que é um trabalho muito invisível o trabalho do marketing. Ele nem todo mês, nem toda campanha, nem tudo vai te dar resultado. Você sabe muito bem disso. São 100 vídeos para 2, 3 terem... E um marketing ruim, negativo, pode destruir trabalho bem feito de anos. Magno, Nós temos muitas provas disso. Inclusive nas grandes companhias de carro. Recentemente, né, teve esse case de uma grande marca de carros que resolveu... carros caros, conservadores, e resolveram fazer uma campanha woke. Aí o que passou? Todo mundo parou de comprar, então eles saíram de 100 mil unidades de venda para uma coisa pífia de 3 mil, 2 mil, entendeu? Então, isso o marketing também tem que ter cuidado. Ô Magno, né? Eu acho que ali você tem que estudar seu público-alvo. Acho que é o principal. Ouse com limites, né? E entendendo o seu público-alvo, entendeu? Vamos supor, o seu público como numerólogo é um público X. Eu não vou fazer conteúdo para outro público. Não, porque eu aceitaria. Por quê? Porque o valor do seu serviço é o público que já consome é eu entendo que às vezes a gente precisa estourar a bolha. Mas primeiro eu preciso conquistar essa bolha para depois eu furar ela. Exatamente. Entendeu? Então assim, as pessoas querem muito, é por isso que o número não me prende. Porque o número, para você viralizar, você precisa estourar uma bolha. Entendeu? Então, eu não vendo a minha alma. Eu falo muito que vender a alma, e principalmente vender a alma do cliente. Como que eu vou fazer algo que não reflete os valores da sua empresa, não reflete a missão da sua empresa, que vai completamente diferente daquilo que você acredita, que você vendeu, construiu até aqui, só para te trazer um viral, sabe? Eu posso acabar com a sua empresa, como foi o caso dessa empresa de carro, que eu sei muito bem, eu vi a campanha, e como acontece todos os dias. Uma coisa é um McDonald's fazer uma campanha woke. Sim. Porque é uma empresa que ela vende para todo mundo. A campanha woke dela não vai tirar o cliente que já compra, porque é uma marca muito consolidada. Uma Coca-Cola é uma marca muito consolidada. Agora, quando eu falo de uma marca de produto de luxo, eu tenho que ter um cuidado. Porque o público conservador, rico, né? Principalmente o público de luxo, Magno. Porque o público AA, porque é o público daquela marca, é AA. É um público que ele não quer... primeiro que ele não vai comprar porque está numa campanha. Vamos ser bem verdadeiros. A campanha é mais para branding. Então por que eu vou gastar o meu branding fazendo uma coisa... Eu quero inovar, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vejo a Ferrari fazendo campanhas de marketing. A Ferrari não precisa. A Ferrari não precisa... Hoje a palavra inovação, ela domina muito o marketing. Precisa inovar. Gente, o marketing, o básico bem feito, ele vende. Só inova quando você realmente está boring. Mas eu acho que dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, você não precisa inventar de fazer coisas mirabolantes, porque pode ser um risco muito alto a se correr. A marca correu o risco e ela perdeu muito, sabe? Não só essa. Não, e demorando, mesmo que ela deu um passo atrás, que com certeza já deu, demora para voltar ao patamar, porque a pior coisa é você perder a credibilidade do consumidor. Daquele que te consome, né? Então, quer dizer, é um passo, é uma decisão que você toma que destrói uma campanha e diz, não, apaga tudo isso, voltamos como era. Mas o processo de voltar como era é lento. É muito. Então, às vezes, você enterrou anos de trabalho para chegar naquele patamar. O meu trabalho, eu falo muito que trabalhar com marketing, trabalhar com tecnologia, trabalhar com e-commerce é uma responsabilidade muito grande. Eu estou lidando com sonhos de pessoas. Eu estou lidando com o seu sonho. Então eu tenho que ter uma responsabilidade, uma seriedade muito grande no meu trabalho. Porque eu posso fazer empresas falirem. E aí eu estou lidando com uma empresa que faliu, eu estou lidando com empregos, com famílias que vão ficar desempregadas, que vão ficar sem a renda fixa. Então assim, eu acho que as pessoas hoje precisam ter
por mais que eu tenha a minha posição política, eu não posso levar ela para o meu trabalho. Aqui dentro eu sou apartidário. Meu partido eu vivo dentro da minha casa, na hora de votar e tudo. Com certeza. Eu acho que não dá para eu tentar fazer a sociedade engolir coisas à força. Eu tenho que introduzir intrinsecamente e no meu dia a dia, não no dia a dia do meu cliente. Meu cliente tem nada a ver com a minha posição política. Exatamente. Se você começasse hoje, o que você faria diferente na sua vida? Magno, sabe que eu não faria nada de diferente? Eu não faria nada de diferente hoje na minha vida. Eu acho que todos os meus erros e todos os meus acertos, eles me trouxeram até aqui. Então, eu já fui muito contra a minha história, já briguei muito comigo sobre o meu Paulo do passado, porque o Paulo do passado só fez cagada. Mas se não fossem as cagadas, se não fossem os tropeços que eu tive, eu não estava aqui. Se eu não tivesse me arriscado no mundo, eu não tinha vindo para Portugal. Porque eu vim com a mão na frente e outra atrás, e o dinheiro de um acerto do salário que eu tinha. Então assim, eu fui um louco, fui um inconsequente, mas foi o que me trouxe até aqui. Então, eu não faria nada de diferente. Eu faria tudo de novo, tudo que eu já fiz, todos os meus erros, todos os meus acertos. A única coisa talvez que eu faria diferente, eu teria passado mais tempo com a minha mãe. E brigado menos com ela. Porque hoje que eu tô longe, eu sinto falta. Então, teria perdoado meu pai mais cedo, e não teria entrado em tantos embates com ele, porque hoje... Mas isso faz parte da maturidade, Paulo. Eu acho que toda pessoa precisa passar... Eu que analiso a personalidade humana, né? Sobretudo a espírito, a alma das pessoas, eu entendo que nós somos seres que precisamos conhecer o lado escuro da nossa personalidade. Porque o equilíbrio é Yang e Yin. Quando você olha o símbolo Yang e Yin, ele é totalmente harmonioso. Mas o Yang não existe sem o Yin. Então nós temos que conhecer. E tem pessoas que muito cedo na vida, por diversas adversidades e problemas da vida, mergulha mais facilmente nesse lado escuro da sua natureza. Mas o grande pulo do gato é você sair desse lado escuro, buscar a luz, vamos assim dizer, né? E utilizar aquela vivência, aquela experiência como matéria-prima e combustível para aquilo. É saber discernir o certo do errado. Entendeu? Saber frear os monstros internos que nós carregamos dentro de nós, porque todos temos isso. E a gente precisa deles. Entendeu? Só que viver esse lado escuro da personalidade, tem pessoas que se enterram ali e não conseguem sair nunca mais. Então eu tinha uma linguagem que se adaptava a cada um. Sim, sim. Né? E eu pegava o nome de todo mundo, ia lá do nascimento, ia lá, e eu tinha cadernos. Então quando eu precisava, eu tinha uma certa memória, né, dos números. Então na hora que eu precisasse puxar uma coisa ou pedir um favor para alguém, eu sabia o approach para utilizar. Sim, e isso se transformou numa produtividade no meu trabalho impressionante. Sim. Só que dentro de tudo isso é a manipulação, né? Você acaba sendo manipulador, porque não tem outra palavra, e tendo resultados dessa manipulação, o meu ego cresceu muito também. Então eu com 25 anos, imagina, eu tinha 500 pessoas subordinadas a mim. E meus colegas de trabalho, os mais jovenzinhos, já tinham 50. Que me odiavam. Porque dava 6 horas da tarde, todo mundo ia para casa, porque tinha mulher, filho, papagaio e tudo, e não tinha ninguém. Então eu trabalhava até as 10, às 11. Tá me entendendo? Então, assim, ninguém olhava esse lado. Aí quando havia as convenções, os congressos e tudo, quem era que ia pro palco? O Magno. Para infernizar a vida da velharada. Né? E eu morria de rir, mas o meu ego se sentia um Deus. E aí foi quando eu também tive uma jacatada na minha cabeça, aos 30 anos. E daí você constrói, porque é das quedas que você... Gente, como é bom a gente quebrar esse ego que se fortalece dentro de nós. Eu acho que tudo facilita na nossa vida. Eu acho que o ego, ele tem que existir na medida certa. Hoje eu permito, porque na verdade no meu caso, porque é meu lado sombrio. Meu lado sombra é meu ego. E eu reconheço isso para todo mundo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu preciso me podar um pouquinho ali, e a minha autocrítica entra para baixar um pouquinho a minha bola. Porque eu reconheço, acho que por ter passado por tanto, ter conseguido sobreviver a isso, eu consegui entender o meu valor. E aí às vezes eu vejo até demais, um pouquinho com uma ótica um zoom muito grande ali. Então, mas isso me protege muito. Mas será que é ego ou é autoconfiança?
Você nunca se questionou, porque eu entendo a diferença hoje do ego que eu tinha e da autoconfiança que tenho. E que às vezes pode expressar no outro que eu sou um ególatra, mas eu sei que eu não sou. É uma boa Eu tenho visão. uma autoconfiança. Eu quando entro numa coisa, eu não entro para perder. Sim. Então isso não é ego, é autoconfiança. Sim. Eu quando me decido fazer algo, eu sou uma pessoa detalhista. Eu sou uma pessoa que penso na coisa 24. Você sabe, eu sou daqueles que ligam 1h da manhã pros outros. E eu atendo porque eu sou igual. Entendeu? Então assim, se deixar, meu filho, 3 horas da manhã estamos conversando. Porque eu não consigo dormir com aquilo. Sim. Eu preciso. E eu tenho uma memória que eu esqueço das coisas, então é também um pouco de TDAH, né? Porque a gente tem aquela memória RAM curta, né? Desligou, parece não anotar, esquece. Não, esquece. Né? Esquece. Aquela coisa que você tá no Uber andando, no banco de trás, e via aquela ideia fantástica, assim. É domingo de madrugada, a gente se mandando mensagem no pessoal, que a gente... Nós temos esse canal direto de falar no WhatsApp, no pessoal, porque a gente não quer acordar as outras pessoas. Mas quem olha assim, eu digo, gente, eu escrevo, você não é obrigado a responder. Mas é que se eu não escrever, eu me esqueço. Sim, mas aí eu tô acordado pensando também. Mas o outro doido tá lá do outro lado, a coisa funciona. Né? E falando sobre essa coisa de TDAH, como foi que entrou isso no seu vocabulário e na compreensão que verdadeiramente você tinha esse diagnóstico? Como chegou isso na sua vida e o que mudou isso na tua autogestão, né, de vida? O Magno, o TDAH, ele faz parte da minha vida desde que eu nasci. Para quem não sabe, o TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, existe o TDA, que é sem hiperatividade, e o TDAH, que tem hiperatividade. O meu, com hiperatividade, eu sempre fui uma criança muito desatenta, porém muito inteligente. Eu era uma criança que desafiava as normas, eu estudava muito. Eu era uma criança bolsista num colégio particular, então já era muito difícil ali para mim ter acesso a coisas e oportunidades. Então eu entendia que eu tinha que estudar muito, mas não gostava de estudar. Eu não precisava ler muito. Eu pegava o início da aula, eu já sabia como é que ia ser a resposta de tudo. Eu sempre fui uma criança inquieta. Então, eu passei por episódios na infância, por exemplo, já passei por professor tentar me humilhar, porque eu estudava, e os professores tentavam me humilhar porque eu estudava no dia anterior para saber mais que o professor no dia seguinte. Eu era essa criança. Imagina se tiver chat GPT, né? Não, ninguém me aguentava. Ninguém me aguentava. E eu era uma criança que todas as reclamações para os meus pais eram a seguinte: ele não para de conversar dentro da aula, porém ele é genial. É uma criança muito sociável, que gosta muito de conversar, de se comunicar, mas ele é difícil de lidar. E há 20 anos atrás não se falava sobre TDAH, não tinha, existia, mas era muito difícil o acesso. Não era de acesso público como é hoje. E embora eu estudei em colégios particulares a vida toda, as psicólogas da minha cidade que vêm do interior, então elas não tinham acesso ao TDAH. Não. E eu só era uma criança levada até então. Só que uma criança é bonitinho ser uma criança levada, uma criança desatenta. Isso começou a prejudicar a minha fase de adolescente, porque o TDAH ele tem estágios. Na infância, ele te faz ser uma criança desatenta, ele te faz ser uma criança curiosa, mas na adolescência ele te faz buscar aquilo que é o meu déficit. O TDAH nada mais nada menos do que o déficit de dopamina no cérebro. E tudo aquilo que libera dopamina, o meu cérebro é como se fosse o cérebro de uma pessoa viciada. Com certeza. Ele é o cérebro de uma pessoa viciada, porque quando eu tive o diagnóstico, eu estudei sobre TDAH, para me entender. E eu bebia muito, eu tive dependência de álcool durante toda a minha adolescência, eu bebia de segunda a segunda. Eu parei de fazer faculdade porque eu queria beber, eu queria ir pra faculdade, eu queria ir pro bar da faculdade, eu não ia pra aula, eu ia pro bar da faculdade. E aí isso começou a prejudicar muito a minha vida, eu entendi que isso estava me levando a vícios e a situações que eu poderia pôr fim à minha vida. Porque o TDAH ele te leva a extremos. Então eu tinha vício em sexo, eu tinha vício em muito álcool. E isso foi me levando a DST, eu pus fogo na casa. Numa semana, eu lembro direitinho, teve uma semana da minha vida que eu pus fogo na cozinha da minha casa porque eu pus uma coxinha pra fritar.
esqueci da coxinha e fui pra aula, fui pra faculdade. Quando eu lembrei, no meio da aula, eu voltei pra dentro de casa e aí destapei a panela da coxinha que a minha avó tinha feito pra mim, tava fritando. Pegou fogo na panela e eu fui apagar o fogo, joguei água e aí assim... Água com gordura é fogo. Tu imagina, né? Explodiu a cozinha da minha casa praticamente comigo lá dentro. Foi um caos. E aí eu peguei uma DST nessa mesma semana, eu capotei o carro, foi uma coisa aos meus 18 anos. E ali, acho que no acidente de carro que eu tive com os meus melhores amigos, eu entendi que eu estava sendo um adolescente muito inconsequente. Mas que eu estava sendo mais inconsequente do que a maioria. Porque a adolescência, ela faz parte, a inconsequência faz parte da adolescência. E aí eu tive que buscar formas de entender o porquê que eu estava sendo tão inconsequente. Porque estava parecendo que eu queria pôr fim à minha vida. Mas não era que consciente, era uma busca tão incessante pela dopamina que estava me levando a extremos. E aí foi quando eu busquei consulta com um psiquiatra na altura, no Brasil, e foi quando eu tive o primeiro diagnóstico do TDAH. Na altura eu não entendia, então eu busquei pesquisar muito, não tinha muito o acesso a coisas e a financeiro que eu tenho hoje, mas eu busquei estudar sobre aquilo, eu sou muito curioso. Então eu tinha que estudar o TDAH, era estudar minha mente. E aí, mas eu deixei um pouquinho de lado, porque eu sabia que se eu estudasse muito eu ia ter que mudar alguns hábitos. Eu queria... Não estava disposto. Eu não estava disposto a ser um adolescente vício, né? consequente. Eu queria ser um adolescente inconsequente. E aí foi quando o TDAH veio para minha fase adulta. Que foi quando eu comecei a perder pessoas, perder relacionamentos. Eu não permaneci em relacionamento nenhum, porque eu era um cara muito genial, mas muito viciado em trabalho. Então assim, os meus namorados me detestavam, porque eu era muito desorganizado. Não que eu seja muito organizado até hoje, meu marido sofre muito com isso. Mas eu era muito desorganizado, eu era um cara muito... Queria só trabalhar e tudo aquilo que liberava dopamina, eu queria beber muito, queria muito droga, queria muito sexo, tudo era muito desregrado. E para uma pessoa que não entende aquilo, é muito difícil você entender. E aí, Magno, quando eu cheguei em Portugal, foi quando eu tive o real contato com o meu TDAH. Eu acho que aqui, porque no Brasil eu era o filho, minha mãe era professora da escola que eu estudava, então assim, a minha mãe foi professora de todo mundo da cidade. Então eu era o filho da Jane e o filho do Paulinho, que meu pai todo mundo conhecia ele na cidade também. Então aqui em Portugal eu fui desprotegido. Eu não era filho de ninguém, eu não era ninguém. Eu não era vendedor, eu não era ninguém. Não tinha ninguém que se salvasse do perigo. Não tinha ninguém que me salvasse dos perigos. E aí foi jogado aos lobos. E a pandemia me fez ficar sozinho comigo e com meu marido. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava buscar um acolhimento para aquilo, pro meu cérebro. Porque eu vejo muita gente que fala assim sobre o TDAH, quando vai falar sobre o TDAH, fala, mas o TDAH, você não pode usar o TDAH como desculpa para tudo. Realmente, ele não é uma desculpa. Ele é uma condição que está no meu cérebro, então ele me condiciona tudo. E não é uma doença, é uma característica. Acaba sendo... É uma coisa que a gente tem que entender, né? Que as pessoas hoje gostam muito de catalogar o certo e o errado. Sim, sim. Né? Então, nós vivemos um momento da humanidade que é como autismo. Sim. Entendeu? Então, são características daquela mente humana, daquele indivíduo, que hoje, através dos estudos, quer dizer, se fosse há 50 anos atrás, você estava caminhando para ser um marginal. Era lobotomia. Ou um hospital, né, de loucos e tudo para controlar as fúrias e quebrar as normas, porque a tua rebeldia seria muito mais acentuada 50 anos atrás do que há 20 anos. Sim. E muito menos hoje. Então eu acho que a gente precisa também encarar a psicologia de Israel. Há muitos anos atrás eu tive contato com psicólogos israelenses e eles me disseram que em Israel eles não medicam para nenhuma doença. Não tem medicação. TDAH, depressão, tu não tem medicação. Tudo é terapêutico. É aprender a conviver com aquilo e tirar o positivo daquilo que pode ser na sua vida. E é encarado até como genialidade. Mas claro que Israel tem uma estrutura de vida, uma estrutura educacional, que essas crianças, elas são tratadas
junto com um grupo dos iguais a elas. Sim, sim. Então isso gera assim, o modelo educacional é diferente, o modelo de aprendizado é diferente, né? Então assim, isso, coisas que nós não temos esse recurso no Brasil, por exemplo. Sim, sim. Né? Então eu acho que também tem muito isso dos recursos educacionais adequados para aquele tipo de pessoa com aquele tipo de problema. E aí, assim, só para concluir dessa parte do TDAH, que foi a parte talvez mais importante de todas, foi quando eu aceitei entender o meu TDAH e buscar tratamento para ele. Porque TDAH ele não tem cura, mas ele tem tratamento. A minha querida Gilda fez aqui um roteiro de perguntas. Acho que ela queria construir a tua biografia completa em vídeo numa entrevista, né? Porque não dá, não tem espaço para tudo isso. Então eu vou aqui dar um pulo na nossa coisa, porque eu acho que tem umas coisas que me interessa mais escutar de você. Eu gostaria de saber como você se vê hoje como uma marca pessoal e qual é o seu propósito nesse momento da sua vida e como você se projeta para o seu futuro, o que você consegue visualizar, aonde você quer chegar. Porque hoje você é um cara que tem várias funções. Você tem 2 empregos, tem a Lab, né? Tem a UAP também. Qual? A UAP. A UAP também. UAP. Então, quer dizer, são várias frentes abertas e o dia só tem 24 horas para mim, para você, para todo mundo, né? Uma pena que você... A sorte que você tem a cidade pode fazer tudo isso. Eu já não poderia na minha. Mas assim, qual é a tua marca pessoal, aquilo que você se enxerga? Se eu sou uma pessoa que quero me aproximar de você, saber das suas ideias, do seu parecer profissional, o que você acha que o que você tem de melhor para poder aportar às pessoas? Magno, eu acho que o que eu tenho de melhor é que eu não me estaciono. Por exemplo, quando alguém pergunta quem é o Paulo? O Paulo, ele é um cara que não se define, porque quando eu me defino, eu parei naquela definição. Então eu sou um cara muito multifacetado e eu quero ter mais facetas ainda sobre mim, mais definições sobre mim, e eu sou um cara que busco. Se me surge um desafio, se me surge algo, ou uma proposta, um trabalho, eu vou buscar agarrar aquilo com todas as minhas forças que eu puder agarrar, porque eu sei que dali pessoas podem me conhecer. Eu nunca fiz uma entrevista de trabalho, aquela da Animale foi a única, até hoje. Eu nunca precisei... E que nem foi uma entrevista, né? Foi um papo. Em realidade, eu nunca foi um fiz. pedido de oportunidade ali, né? Magno, se você me pedir o meu currículo, eu não tenho. Eu nunca fiz o currículo. Então, desde que eu fui trabalhar na UAP também, que foi ali uma grande responsabilidade que me surgiu, se trabalhar num universo novo, por exemplo... É tudo por indicação que chega a isso? Sim, a UAP veio por indicação. Eu comecei a trabalhar com o Richard, que foi... Acho muito importante citar o Richard, que foi meu grande mentor da tecnologia aqui em Portugal. Eu chamo ele de padrinho, ele vai provavelmente assistir esse podcast, que ele consome o seu podcast, ele assiste muito, ele admira muito o nosso trabalho. E o Richard, ele era aluno do Cláudio, meu marido, e aí ele me via trabalhando com a Giovana, e ele gostava muito da minha forma proativa de trabalhar. E olha que eu errava muito ali quando eu trabalhava com a Giovana. Eu olho às vezes e fico, meu Deus, eu já fiz isso. E o Richard, só que ele gostava muito de eu ser um cara muito desprendido. E aí foi quando ele me chamou para trabalhar com ele estava começando ali com a Digital, e a gente trabalhou junto durante 3 anos, e eu aprendi muito ali com ele. E eu não sabia nada, não sabia o que era um CRM, eu não sabia muito termo técnico, eu estava começando a fazer a faculdade, mas não entendia muito. Mas eu entendia de sobrevivência. Então eu tive que buscar formas ali de trabalhar, de sobreviver com ele e tudo, e de aprender aquele ecossistema. Entendeu? Eu trabalhei, já consegui vender projetos de CRM para uma das maiores companhias energéticas de Portugal. Então foi quando eu falei, gente, se eu estou vendendo, eu nem sabia o que eu estava vendendo, mas eu sabia vender aquilo. E ali eu entendi que, peraí, se eu souber o que eu vou vender, aí eu vou vender muito mais. Me surgiu o desafio da UAP. A UAP foi o change game da minha vida que entrou pra mim no ano passado. Eu não sabia o que era e-commerce, eu não entendia nada daquilo. Mas eu tinha muita vontade de aprender, porque eu sabia que aquela oportunidade podia mudar a minha vida. E eu tinha que ir ao Brasil, eu estava há 5 anos sem ver minha família também. Então, foi ali a oportunidade de ouro pra mim. No bolo, foi, eu falei, meu Deus, eu preciso agarrar essa oportunidade. E eu fiz a entrevista, e na entrevista eu falei, eu não sou muito bom em inglês, meu inglês não é fluente,
eu não tenho experiência, eu não preencho os requisitos da sua vaga, mas eu lembrei do Paulo da Animale. E o Paulo da Animale, ele não preenchia os requisitos da Animale, só que ele preenchia o requisito da força de vontade. Eu falei, vai que cola isso aqui também. E aí, Magno, foi quando começou a dar certo, eu comecei a ter muito sucesso. Eu fui contratado, hoje em dia eu estou à frente da operação toda aqui. Eu e a UAP, a gente tem uma relação muito parceira, eles confiam muito no meu trabalho. Eu já não estou com rixa demais, foi eu falo que a gente é amigo pro resto da vida, ele foi meu mentor até onde ele tinha que ir. Claro. E aí ele brinca muito que ele foi meu padrinho que me criou pro mundo. E aí hoje eu vou com a UAP, eu consigo carregar a operação da UAP toda. A gente está aí com alguns projetos muito incríveis para lançar, eu dou palestra em nome da UAP. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, Magno, eu sou um cara muito esforçado. Eu acho que a minha imagem pessoal está muito em estar construindo, sabe? Eu não tenho a soberba de falar que eu já tenho uma imagem pessoal. Eu só tenho 29 anos. Então eu estou construindo uma imagem de um cara que não tem preguiça de trabalhar e que eu vou morrer trabalhando também. Eu vou estar com 100 anos montando estratégia e brincando com as coisas, porque eu acho que me move, me dá tesão em trabalhar. E quais foram as pessoas que positivamente, negativamente influenciaram nessa sua escalada? Pessoas marcantes, nome, o tipo da pessoa, se puder citar o nome, e rapidamente assim, em quê? Magno foi meu marido, o principal foi o Cláudio, eu acho que não dá pra não citar ele nessa entrevista como uma pessoa que me marcou muito, porque ele me resgatou do submundo, ele acreditou muito em mim. E ele olhava pra mim e ele falava, Paulo, tu é muito mais do que isso que tu vive hoje. E ele fez com amor, sabe? Ele investiu dinheiro em mim, ele investiu o trabalho dele, porque o Cláudio moldou o meu corpo, o Cláudio... Então, enfim, eu acho que o meu marido, ele foi a pessoa mais importante da minha vida até hoje, porque ele acreditou muito em mim. E a minha mãe de santo, que foi quem me introduziu a espiritualidade, que é o que me dá força hoje. A minha força é quando tudo desmorona, eu vou ali, converso com a minha espiritualidade toda e converso com ela. E aí, com relação às pessoas negativas, eu não dou a elas o poder de influenciar a minha vida e nem de fazerem parte da minha história. Porque os vilões da minha história, tem muitos, mas eles não têm o poder de serem falados num podcast. Eu prefiro olhar para as pessoas que fazem parte positivamente. Tem a minha sócia Gilda, que é quem acreditou em mim, e a gente está aqui hoje trabalhando muito, insistindo muito. Então, assim, eu prefiro dar voz às pessoas incríveis. Tem um cliente meu também, o Magno, que foi o primeiro cliente ali, o cliente zero que acreditou nesse projeto todo. Então, eu acho que eu seria muito injusto com as pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim, citando pessoas que não foram. Você pensa em deixar um legado para o mercado, para a comunidade? Você visualiza isso no seu futuro? Magno, eu penso em deixar um legado mais que de trabalho. Eu penso em deixar um legado para as pessoas entenderem que elas podem muito mais do que a realidade delas de hoje. E delas, seja qual realidade que for, quando você olha para o seu dia de hoje e olha aquilo que você está vivendo e sente que você pode mais, você pode. Magno, eu sou um cara que não tive acesso a metade das coisas que eu tenho hoje. Então eu busquei muito, sabe? Eu acho que talvez o legado que eu queira deixar seja de um impacto de, se eu conseguir, você também consegue, mas primeiro você tem que atravessar o inferno. Porque eu atravessei. Talvez esse seja o legado, não profissional, porque eu não tenho também essa... Sabe, acho que isso é muito uma viagem do ego, de eu quero deixar um legado para as outras pessoas. É muito aquela de, eu não quero morrer. O deixar o legado é aquilo, eu quero ficar eterno. E eu quero morrer. Eu quero, sabe, eu quero me permitir isso. E renascer de novo e tal. Então acho que o legado, se eu puder impactar as pessoas que estão vivas hoje, a mudarem a sua vida, a reconstruírem a sua história e a tomar as rédeas da sua narrativa, sabe? Não deixar os traumas te definirem. Que eu vejo muita gente, muito adulto, que deixa os traumas definir a história delas. E eu não deixei os meus traumas definirem. Sabe, eu sou um cara que eu fui abusado na minha infância. Vivi N situações que hoje eu podia ser uma vítima.
e ficar sentado aqui e falar, eu sou uma gay com TDAH, que fui isso, que foi aquilo. Não, eu sou um cara que venceu tudo isso. Então, se eu pudesse deixar um legado, seria nesse ponto. De não deixar se entregar de não me entregar, das adversidades. De não me entregar. É isso mesmo. Se você fizesse um exercício na sua cabeça, que eu vou te passar agora, vamos supor que o mundo tivesse 70% de pessoas como você. Como seria esse mundo hoje? Caótico. Seria um pouquinho caótico, mas seria um mundo um pouquinho melhor também. Porque eu tento não enxergar o outro pela oposição política, por nada. Eu tento enxergar o outro pelo caráter dele. Se você tem caráter, você tem tudo comigo. Se você não tem, você não tem nada de mim. Então, eu acho que seria um mundo de pessoas mais esforçadas também. Você fala como eu, Paulo. 70% de Paulos. Seria um mundo de pessoas que buscam melhor, sabe? Sem querer rotular o outro. Seria um mundo mais justo? Seria, eu tento ser. Nem sempre a gente consegue, né, Magno? A gente nem sempre é justo o tempo todo. Mas eu tento ser uma pessoa justa com as pessoas e comigo mesmo. Porque às vezes a gente tenta ser justo com o mundo e acaba sendo injusto com a gente. Então eu tento ser justo lá fora, mas internamente também. Então eu acho que é isso. Seria um mundo de pessoas mais esforçadas. Menos vitimistas, que eu detesto a gente vitimista. Eu não tenho paciência. É o que a gente mais é paciência. Eu não tenho, entendeu? Porque eu fui uma vítima da sociedade. Eu não tenho porque eu leio, porque eu estudo, porque eu vejo notícias, eu vejo que vivemos num mundo de guerra, que tem gente com as pernas amputadas, que tem crianças abandonadas. Eu não tenho paciência para o vitimista que está aqui inteiro na minha frente, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, uma inteligência, sabe? E está reclamando, poxa, que o esmalte soltou da unha, ou que o dente não está branco como o do fulano, ou que... vai se lenhar. Não tenho paciência para esse tipo de coisa. O meu melhor amigo que mora no Brasil, o Vitor, eu converso muito com ele, a gente conversa sempre. E o Vitor falou uma vez pra mim, eu liguei pra ele pra reclamar que tá tudo muito difícil, que não sei o que, não sei o que. E o Vitor me deu um puxão de orelha, eu gosto de quem puxa minha orelha. Quer ser meu amigo, tem que puxar minha orelha, senão puxar meu saco eu não quero. E aí o saco dói. Machuca. E aí o Vitor disse pra mim uma frase que me marcou muito. Ele falou, Paulo, nós que não somos nem tão desgraçados e nem tão privilegiados, nós temos a obrigação de construir o nosso destino. E aí ali, eu já estava em Portugal, foi quando eu entendi que, peraí, eu que vou escrever minha história. Eu não posso aceitar aquilo que eu estou vivendo hoje porque é o que a vida me ofereceu. Mas peraí, a vida está me oferecendo uma coisa muito medíocre. Eu mereço muito mais. E aí foi quando eu tomei as rédeas da situação. Eu entendo que nem todo mundo tem acesso e tem os privilégios que eu tenho. Entendo isso, tudo certo. Mas quem está na mesma condição que eu não aceito reclamar, entendeu? Eu vejo pessoas que tiveram muito menos acesso que eu e que também estão em posições incríveis hoje. Claro, a gente entende quando uma pessoa tem situações que a impedem de estar em posições de poder, mas pessoa vitimista, com acesso a coisas, aí não dou conta, eu não fico nem muito tempo perto. Muito bem. Se você tivesse alguma mensagem, já finalizando nossa conversa, né, produtora? Uma mensagem para passar às pessoas dentro dessa personalidade e da tua autenticidade. Você é um ser autêntico, eu adoro pessoas autênticas, eu respeito pessoas autênticas, eu escuto pessoas autênticas, eu brigo com pessoas autênticas, então assim, fazem parte da minha vida. O que você poderia trazer de mensagem? Sempre a gente pergunta isso para as pessoas, nesse mundo onde há tanta desunião, onde existe um amor muito fake, porque todo mundo se ama, mas é fudendo a vida do outro, não é o amor de verdade, o amor incondicional, o amor de respeito, o amor de torcer pelo outro. É o amor líquido de hoje em dia, né? Então, assim, que mensagens você teria, que mensagem você teria para levar para que as pessoas fossem mais fluídas na vida para encontrar seus objetivos? Magno, eu acho que em primeiro lugar é o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento ele vem de várias formas. Por exemplo,
Para mim, o autoconhecimento ele veio com a espiritualidade. Quando eu tive acesso à minha espiritualidade, que eu tive acesso à minha ancestralidade, e aí vem toda a minha história. Mas eu acho que quando você se conhece, você se abraça. E aí você abraça a sua história, você abraça os seus sonhos, você abraça os seus pesadelos também. Eu acho que é importante também a gente abraçar tudo aquilo que nos compõe. E aí, quando eu passei a me conhecer, eu passei a entender melhor o caminho que eu queria percorrer. Entendeu? E o caminho que eu não queria percorrer, porque eu já tinha passado por tanto, que eu falei, peraí, eu não vou passar por isso de novo. Então eu acho que o autoconhecimento, ele é a chave para qualquer pessoa bem-sucedida, para qualquer situação da vida, sabe? Você quer ter as pessoas que mais bem-sucedidas hoje, e a gente pega os grandes empresários, eu sigo muitos, eu também me fechei muito, e essas pessoas são as que eu tenho como referência, sabe? Todas se conhecem, todas buscam uma terapia, buscam uma forma de se conhecer melhor. Então eu acho que o autoconhecimento ele entrou nesse momento muito, muito feliz da minha vida, de me conhecer, de me entender, também de me abraçar, e eu acho que de também entender os caminhos a se trilhar, sabe? De ter foco na vida. Não se distrair com qualquer coisa. Magno, eu sou um cara muito... Embora o meu TDAH traga essa contradição da falta de foco, mas eu sou um cara que se eu falar pra ti que eu vou fazer uma coisa, eu vou virar a noite fazendo, mas eu vou fazer. E tu sabe muito bem que eu viro e sorrindo. Eu não reclamo da vida. Sabe, eu acho que talvez o maior segredo, tanto quanto o autoconhecimento, é não reclamar. Não reclame da vida, porque se você está vivendo aquilo, por mais difícil que seja aquela situação que você está vivendo, ela vai te ensinar com alguma coisa. Aquilo que não me mata me fortalece. Exatamente. Então, assim, eu não paro para reclamar porque eu não tenho tempo para reclamar. Me surgiu um problema, se você me jogar um problema, você sabe que você já me jogou Hiroshima, Nagasaki, todas as bombas que você podia jogar, tu não me vem reclamando. Eu vou ali, eu resolvo. Eu não tenho tempo. O tempo que eu perco reclamando do problema é o mesmo tempo que eu poderia estar solucionando aquele problema. Entendeu? Então, nada me estaciona, tudo me movimenta. Entendeu? Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem seria isso. Parar de reclamar da sua vida de hoje. E se a sua vida não te agrada, se algo te impede de ter sucesso, tenta entender o que a vida está querendo te ensinar e busque formas de fazer com que a sua realidade muda. Porque reclamar não vai mudar nada da sua realidade. Muito pelo contrário. Você vai ser taxado como uma pessoa chata que ninguém está perto. Ninguém gosta de pessoa reclamona. Então eu acho que reclamar, ter bons laços também é um bom segredo. Sabe, Magno? Eu me fortaleço de pessoas que gostam muito de mim. E de pessoas que cobram muito de mim. Então, os meus laços, eles me fortalecem sempre. Sabe, eu acho que são esses 3 grandes segredos aí que eu mantenho pra mim. Me conhecer, não reclamar e ter pessoas incríveis ao meu redor. Porque quando eu cair, elas me levantam. Porque a gente nem sempre consegue se levantar sozinho, né, Magno? É verdade. Mas eu acho que, sobretudo, nós temos que ter uma fé inabalável. Ah, isso eu tenho. Porque eu acho que o que falta muito nas pessoas é Deus. É a força, é a conexão com o divino. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência que nos momentos mais difíceis da minha vida eu me isolei. E as pessoas achavam que eu estava em depressão. Não, eu estava em busca de conversar com o universo, conversar com Deus, com o divino, com a espiritualidade, para que ela me desse uma faísca de intuição do caminho a seguir. E eu sempre consegui isso. Eu acho que a gente tem que trazer a espiritualidade de uma forma íntima para a nossa vida. Sim. E não colocar num pedestal ou num altar. Sim. Entendeu? Então é aquela coisa, seja você cristão, seja você candomblessista, seja você hinduísta, não importa. Mas é trazer o divino para dentro de você. E não ficar de joelhos olhando para um altar. E esperando a vida mudar. Não, porque não muda. Não muda. Não muda mesmo. Então, eu acho que a minha fé, Magno, a fé na vida e nas pessoas, porque é muito fácil eu ter fé em Deus que eu não sei quem é, que não está aqui. Mas eu preciso para eu ter fé em Deus, eu preciso ter fé em ti. Eu preciso ter fé nas pessoas, porque se Deus nos fez a imagem e semelhança dele,
Eu preciso acreditar em ti, eu preciso ter fé nas pessoas. Mas é uma imagem e semelhança em evolução. Sim, sim. Ô, Magno, ainda falta muito para a gente chegar numa humanidade equilibrada. Ainda faltam uns 300, 400 anos pelo menos aí, para que a gente chegue numa humanidade mais consciente, mais tranquila, olhando todos nessa direção. Isso daí já está escrito e é uma questão só de tempo. Magno, mas se eu perder a fé nas pessoas, eu perdi a fé na vida. Não, nós não temos que perder a fé nas pessoas, mas nós não podemos também colocar tanto crédito. Não, aí não. Eu não dou poder a elas, eu acho mas que eu a acredito. expectativa gera decepção. Sim, sim. Então eu aprendi a não colocar expectativa diante das pessoas. Entendeu? Sim, isso eu não Eu coloco. convivo, eu troco ideias, eu aprendo, eu acredito. Mas eu não ponho expectativas, porque eu aprendi na vida, e isso foi um aprendizado, não é que eu sou assim desde que eu nasci. Eu tive que cair muito para parar. E quando eu parei de criar expectativas sobre as pessoas, eu comecei a conviver melhor com elas. Sim, sim. Eu comecei a entender que o outro também tem os problemas dele. Assim como eu tenho os meus, o outro também tem, mas eu não perco a fé. E a lente da percepção entre todos é diferente. Se eu colocar esse xícara aqui, e nós colocarmos 500 pessoas nessa sala, espremidas uma com as outras, subindo no banco, olhando, e cada olho pudesse tirar uma foto dessa xícara, nós teríamos 500 formas diferentes de enxergar. Sim. E é nisso que a numerologia me faz entender e aceitar muitas coisas. Sim, ô Magno, eu acho que a minha fé, como você falou de fé, eu acho que ela é muito importante, porque assim, eu tenho a minha fé como aquilo que me cuida no mal, cuida no bem também, mas eu tenho muita fé em mim, sabe? Porque eu acredito muito no meu potencial, eu acredito muito em mim. Então, para eu ter fé em ti, nas pessoas, na minha espiritualidade, eu preciso ter fé em mim. Sim. Principalmente, eu preciso confiar que eu vou dar certo na vida. Sabe? Então a minha fé ela é inabalável porque eu sou uma extensão da minha ancestralidade e da minha espiritualidade também, entendeu? E tem muita gente, Paulo, que na vida é infeliz pelo que não tem, enquanto elas poderiam ser felizes com o que elas têm. Sim. Então eu acho que tudo é uma escolha também, sabe? É uma escolha que a pessoa tem que fazer. Seja feliz com o que você tem. E o que você não tem, corra atrás. Você pode alcançar um pedaço, mas já seja feliz com o que você tem. Sim. E existe uma grande professora existencial na vida que se chama dor. É na dor que a gente aprende tudo. Entendeu? Ela te estaciona. Porque o amor é estacionário. Muito. Entendeu? O amor é estacionário. Muito. O aconchego é estacionário. A gente fica ali quietinho. O amor é quentinho. É a zona de conforto. É gostoso. Você quer dormir coberto de amor assim e não acordar nunca mais. É a dor que te faz te levantar da cama, enfrentar a vida, e, sabe? E conquistar, e aprender a conquistar pequenas vitórias. Porque às vezes o ser humano ele tem uma megalomania que ele não é nada, ele quer ser tudo da noite pro dia. Aí ele pega um revólver e mata um cara importante porque ele acha que com isso ele vai ser alguém na vida dele. Sim. É um infeliz. Sim, com toda certeza. É um pobre coitado, sabe, que enganaram e meteram coisas erradas. Mas é assim que a vida é. Magno, você uma vez na minha numerologia, só pra gente encerrar, um dia que você abriu minha consulta numerológica, você falou pra mim uma coisa também que foi muito importante nesse processo meu de autoconhecimento, que foi para eu agradecer as pessoas que foram difíceis na minha vida e a minha vida difícil lá atrás. Porque foi ela que me fez querer mudar e estar onde eu estou hoje. Então, a dor, hoje é minha potência. Eu estou aqui porque eu sobrevivi àquela dor. E é isso. E outra coisa, Paulo, poucas pessoas torcem por nós, verdadeiramente. Enquanto você está embaixo, o que está em cima torce por você. Mas quando ele vê você surgindo, você começa a incomodar. A gente fica sozinho, né? Aprenda isso. Gente, foi ótimo esse bate-papo, essa conversa. O Paulo é um cara, vocês já perceberam, a gente se emociona, fala alto, nananana. Parece conversa de italiano. Mas é assim que a gente se comunica, a admiração existe ao trabalho, ao potencial. É um jovem de 29 anos que ainda tem tanta coisa a percorrer na vida, porque ele tem a inteligência, ele tem a proatividade, mas a sabedoria ele só vai conquistar com o tempo. Sim. E eu acho que essa união dele com a Gilda
é a combinação perfeita entre a sabedoria e a força. E eu acho que essa composição é uma composição que funciona. E para quem não viu o podcast da Gilda, vai buscar, que tem um podcast com ela lá atrás. É uma figura impressionante, uma mulher de muito respeito e que eu tenho um profundo carinho e admiração também. Então deixo aqui vocês, convidando vocês para o próximo podcast, viu? Dá o seu like, copia o link, por favor, gente, nos ajude, que ajudamos vocês a entregar mais trabalhos e que esse projeto possa ter continuidade. Sim. Né? Sem vocês a gente não consegue dar continuidade a isso. Um beijo no coração e fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem bem.